Existe um tipo de silêncio no mundo que não é calmo. É o silêncio de quem já suportou demais. Um silêncio que não pede atenção, mas implora por compreensão. A alma que passou pelo fogo nunca retorna igual. Ela volta reservada, distante, na defensiva. Não é por falta de amor, mas porque já viu o que acontece quando o amor é maltratado. Então, ela se esconde. Algumas pessoas chamam isso de frieza. Outras dirão que você é sério demais, intenso demais. Mas Carl Jung enxergava além. Ele disse: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. A dor que enterramos não desaparece. Ela se transforma na forma como falamos, no jeito como recuamos, na maneira como nos fechamos quando alguém se aproxima demais. Se você já olhou no espelho e não se reconheceu, você não está sozinho. A máscara que você usa, aquela forte, serena, sorridente, não é uma mentira. É a parte de você que te trouxe até aqui, que te sustentou na traição, no abandono, na humilhação. Jung chamou isso de persona, a face social que usamos para sobreviver. O problema começa quando esquecemos que existe um rosto real por trás dela. Quem sofreu profundamente não apenas ergue muros, constrói mundos inteiros dentro de si. Refúgios onde se escondem quando a vida lá fora fica cortante demais. E o mundo externo frequentemente interpreta tudo errado. Eles não são inalcançáveis. Só temem que ser alcançados signifique despedaçar-se de novo. Que, se amolecerem, vão sangrar. Que, se tiverem esperança, vão perder. Jung acreditava que a dor não é castigo, é um alerta. Ele dizia: não há despertar sem dor. Mas ninguém nos ensina a escutar a dor. Somos ensinados a escondê-la, anestesiá-la, justificar. E ela vira uma sombra, silenciosa, mas constante. Achamos que superamos, mas apenas nos adaptamos. Continuamos funcionando, sorrindo no momento certo. Enquanto isso, a alma permanece presa no exato instante em que se partiu. Jung chamava isso de formação de um complexo. Um nó emocional escondido no inconsciente, que se repete até termos coragem de encará-lo. Imagine alguém que cresceu se sentindo invisível. Não porque gritaram com ela, mas porque ninguém realmente a enxergou. Essa pessoa não esquece. Torna-se um adulto que analisa cada mensagem, cada silêncio. Entra em pânico quando alguém se afasta. Não por carência, mas porque a ausência é familiar. É como um quarto trancado onde já esteve antes. Quando você vê alguém reagindo de forma exagerada, pare. Talvez não esteja reagindo a você, mas a um fantasma antigo. Uma dor antiga que encontrou forma nas suas palavras ou na sua ausência. Eles não são loucos, estão em modo de sobrevivência. Compreender o comportamento de alguém que sofreu é pisar em território sagrado. Não se entra com julgamento. Entra-se com reverência. Jung disse: o sapato que serve em um machuca o outro. Não há receita de vida que sirva para todos. Somos moldados de maneira única por aquilo que enfrentamos. Alguns se tornam cuidadores, não porque têm espaço para doar, mas porque não sabem como receber. Dão amor como se pedissem desculpas. Curam os outros para não encarar o que está ferido dentro deles. São vistos como fortes, confiáveis, gentis, mas por dentro estão se afogando em silêncio. Isso não é amor, é abandono de si mesmos. Outros viram lobos solitários, orgulhosos por jamais precisarem de ninguém. Mas muitas vezes, esse orgulho é só uma armadura. Ele cobre uma infância que ensinou que ninguém viria. Então a pessoa simplesmente parou de pedir. Faz tudo sozinha, não porque queira, mas porque depender virou algo perigoso. Existem também aqueles que vivem presos na própria mente, pensadores, analistas, filósofos. Mas por trás de tanta lógica costuma haver uma dor profunda. Porque sentir é arriscar desmoronar. E eles passaram tempo demais tentando se reconstruir. Jung alertou que o pensamento excessivo é um escudo contra o sentir. Um muro feito de raciocínio, para que nenhuma emoção consiga atravessar. Outros se anestesiam com comida, com ocupações demais, com a busca incessante pela perfeição. Não é por falta de disciplina, é por ausência de segurança. O caos interior se transforma em controle exterior.
E há ainda aqueles que simplesmente somem emocionalmente. Você fala com eles, mas não os alcança. Os olhos estão ali, mas distantes. Aprenderam a desaparecer sem sair do lugar. A dissociação não é fraqueza, é estratégia. A mente entendeu que, quando o corpo não pode escapar, o pensamento pode. E diante de tudo isso, o que fazemos? Paramos de julgar. Começamos a enxergar. Entendemos que cada comportamento carrega uma história oculta. Paramos de perguntar, o que há de errado comigo? E passamos a perguntar, o que ainda estou carregando? A maior contribuição de Jung não foi dar respostas, foi dar vocabulário. Ele nos ofereceu um mapa para entender que nossas reações são mensagens, que nossas sombras são guias, que a dor não é um beco sem saída, é uma porta. Quando se sofre demais, o amor deixa de parecer um sonho e passa a parecer uma prova. Não porque você queira, mas porque aprendeu com a dor, com a traição, com a ausência, que nem todo mundo que diz "eu me importo" realmente sente isso. Então, quando alguém novo aparece na sua vida, você não corre para abraçar. Você recebe com olhos atentos, com o coração protegido, com perguntas que nem ousa dizer em voz alta. Dessa vez, você quer sentir segurança antes de se permitir ser visto. Você observa. Você analisa. Não por desconfiança, mas por precaução. Porque já foi pego de surpresa antes, e a alma não esquece. Você presta atenção no jeito como falam, nos detalhes das histórias. Não acusa, mas percebe. Uma parte sua está sempre perguntando: isso é real ou estou prestes a ser enganado de novo? Você sente a energia por trás das palavras mais do que as palavras em si. Quando dizem "estou bem", você capta o que estão escondendo. Quando quebram uma pequena promessa, você pode não dizer nada, mas algo dentro de você registra, porque aprendeu que pequenas incoerências podem ser o começo de uma grande decepção. E viver isso de novo, você simplesmente não quer. Então você aprende a ser duas coisas ao mesmo tempo: aquele que ama e aquele que protege. O amor vem em pequenas doses. Você abre a porta só o suficiente para respirar, espera, observa. E quando algo parece fora do lugar, mesmo que seja sutil, o corpo sente. O estômago revira, o peito aperta, o espírito sussurra: isso aqui não parece seguro. Não é paranoia, é sabedoria nascida da dor. E por mais que uma parte sua queira confiar, queira acreditar, outra parte ainda se lembra do que aconteceu da última vez em que você ignorou esse alerta. Então agora, você escuta. Escuta mesmo quando dizem que está tudo bem. Escuta mesmo quando sorriem. Escuta o que não é dito, porque aprendeu que o silêncio pode gritar verdades que palavras jamais conseguem. Talvez você deseje que fosse diferente. Talvez quisesse apenas relaxar, se soltar, se entregar como dizem que o amor deve ser. Leve, fácil, fluido. Mas para você, amar é pesado. Traz história, traz memória, traz fantasmas. Você entra em relacionamentos com uma das mãos ainda na maçaneta. Não porque quer sair, mas porque já teve que sair antes. Já precisou se salvar. Então agora, mesmo quando está tudo bem, uma parte sua fica em alerta, atenta ao silêncio, à mudança, ao afastamento. E isso não é sinal de que você está quebrado. É sinal de que você sobreviveu. Mas eu sei, é cansativo. Ler o ambiente o tempo todo, conferir a energia 2 vezes, tentar decifrar o que alguém realmente quer dizer. Você quer confiar, quer descansar. Mas descansar parece perigoso. Então você testa. Não por jogos, mas por necessidade. Faz perguntas pequenas. Não para pegar alguém em contradição, mas para sentir a vibração por trás das palavras. Vai aparecer quando eu estiver quieto? Vai ficar quando eu estiver distante? Ainda vai se importar quando eu não for fácil de amar? Você não está pedindo perfeição, nunca pediu. Está pedindo verdade, constância. Alguém que olhe suas sombras e não recue. Talvez você nunca diga em voz alta suas dúvidas, mas por dentro, está sempre perguntando: posso confiar em você? Vai mentir para mim? Está aqui por mim, ou pela forma como faço você se sentir? E se algo soa desonesto, mesmo que pequeno, você sente como um alarme. Pode até não confrontar, pode até dar o benefício da dúvida, mas por dentro, uma parte sua começa a se fechar, devagar, em silêncio, de forma definitiva. Porque quando alguém já mentiu para você,
principalmente alguém que você amou, seu sistema não esquece. Você percebe a pausa antes da resposta, o tom que muda, o olhar que desvia. E enquanto outros não notam, você nota. Aprendeu que a dor nem sempre chega com gritos. Às vezes, ela entra descalça, escondida em palavras doces e sorrisos suaves. Então, como seguir em frente? Você vai devagar, permite que o coração descongele, camada por camada. Observa não só o que dizem, mas quem são. Quando acham que você não está olhando. Eles se importam no seu silêncio? Se aproximam quando você se afasta? Escutam suas pausas, ou só suas palavras? É assim que você descobre. E se mentem sobre coisas pequenas, aquelas que parecem até sem importância, dói mais do que eles imaginam. Não porque a mentira foi grande, mas porque ela tocou em algo antigo, profundo, sagrado. O começo de tudo está em virar-se para a dor e perguntar: o que você quer me mostrar? O que está tentando proteger? Que memória ainda guarda como se fosse um tesouro? Porque essa é a contradição da dor. A dor não quer te destruir. Ela quer ser respeitada. Quer que você se lembre. E ao se lembrar, ela começa a perder o controle que tinha sobre você. Pessoas que sofreram profundamente carregam um estranho dom. Tornam-se espelhos. Enxergam o que os outros não veem. Sentem o tom, o silêncio, a energia. Sentem tudo. Mas, se ainda não curaram suas feridas, podem se perder nas emoções alheias. Tornam-se salvadores, esquecendo que também precisam ser salvos. A verdadeira cura não é ser forte o tempo todo. Não é sobre independência, sabedoria ou perfeição. É sobre se tornar inteiro. E para ser inteiro, é preciso parar de amputar partes de si só porque elas incomodam os outros. Não há vergonha em ter construído muros. Há apenas tristeza quando esquecemos por que os levantamos. A jornada, como disse Jung, é a individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. E esse caminho passa, inevitavelmente, pelo submundo da própria psique, pela dor, pela raiva, pela saudade, por tudo o que ensinaram você a esconder. Você não é um problema a ser consertado. É uma história que precisa ser revelada. Quando começamos a ouvir nossa dor sem medo, algo sagrado acontece. A ferida vira professora. As sombras param de gritar. E a criança interior, aquela que esperou alguém voltar, dizer as palavras certas, ficar, começa a se sentir segura. E nessa segurança, a gente não apaga o passado. A gente o integra. Não fingimos que nada aconteceu. Aprendemos a carregar com ternura. Não mentimos dizendo que estamos bem. Dizemos: isso ainda dói, mas eu estou aqui. Não estou mais fugindo. Aqueles que mais sofreram costumam se tornar as almas mais gentis, porque sabem como é atravessar o fogo. Descalços. Não querem ferir, querem compreender, mas também precisam ser lembrados de que merecem ser compreendidos. Então, se você é um deles, se às vezes suas reações até te surpreendem, se seu silêncio é confundido com desinteresse, se seu afastamento é, na verdade, um grito por segurança, saiba, você não está quebrado. Você é feito de camadas. Você é profundo. Você é uma alma que aprendeu a continuar mesmo quando o mapa desapareceu. E talvez agora seja a hora de voltar para casa. Não à força, mas por amor. Porque a cura não é um destino. É um retorno. Um retorno a quem você era. E se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário. Estou aprendendo a voltar para mim mesmo. Que isso seja o começo.